Gosto. Gosto. Gosta mesmo? Gosto. Você gosta de I'm Like a Bird? Gosto. Gosta. Vai isso pro início do vídeo, falando de Nelly Furtado. Oi todo mundo, esse é o canal 24,5 e essa semana eu tô de volta aqui com um novo vídeo. Eu sou o Rodrigo Oliveira e hoje tem um vídeo muito legal, um novo vídeo de memória afetiva, mas antes de falar o assunto, já vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais, deixarem um like e se inscreverem no canal, porque vai ajudar muito o 24,5. O vídeo dessa semana é um top 5. Um top 5 séries da adolescência. Sim, eu tenho sentido um pouco a falta de séries mais ligadas a temáticas como dramas familiares, mas eu sinto uma ausência dessas séries voltadas para o público adolescente, mas com uma pegada mais dramática, digamos, né? E no número 5 eu coloquei Gilmore Girls, que é uma série que eu assisti na TV aberta ainda, quando passava no SBT. Inclusive todas essas séries, o meu primeiro contato foi na TV aberta, né? Então tem esse fator em comum, digamos. É a história de uma mãe solteira, a Lorelai, que criou com muitos sacrifícios a Rory, personagem da Alexis Bledel. E aí a gente vê então essa relação de mãe e filha, e é uma história que se passa numa cidadezinha fictícia chamada Stars Hollow. O que eu acho mais legal de Gilmore Girls é que é uma narrativa de maturação. A gente consegue acompanhar a evolução da Rory, inclusive a evolução do grau de erudição dela, né? Porque ela é uma garota apaixonada por livros, então a gente consegue pegar várias referências de literatura com a série. E ela tem uma melhor amiga, que é a Lane, que adora música, então a gente consegue pegar essas referências de música. Tem alguns outros pontos que eu acho bons de serem discutidos aqui sobre Gilmore Girls, que são os relacionamentos da Rory. Ela teve 3 namorados, né? O primeiro deles foi o Dean, que era um relacionamento baseado, calcado no amor romântico, que pouco convencia. E ele tinha uma cabeça mais tradicional, muito mais, digamos, voltada para essa coisa mais provinciana, né? Que estava ali muito sedimentada, né? Arraigada naquela cidadezinha. Isso me incomodava muito. Tinha aquela gourmetização do finesse, que era o relacionamento dela com o Logan, que foi o terceiro namorado, e o único namoro que eu achei mais interessante para essa questão do amadurecimento da personagem Rory foi com o Jesse, personagem do Milo Ventimiglia, que também, assim como ela, era um cara mais erudito, né? Ele era um misfit, na verdade, e apesar de muito rebelde, ele também agregava muito à vida da Rory. Tem também a questão do antagonismo, né? Que parte da personagem da Liza Weil, a Paris Geller, que eu já adianto que é uma das personagens mais incríveis de todos os tempos das séries que eu já assisti. No começo cria-se uma certa rivalidade entre a Rory e ela, e eu acho que essa desconstrução da vilania é algo que agrega muito para a série também. A série foi criada pela Amy Sherman Palladino, que anda ganhando vários prêmios agora com a série que ela fez para a Amazon, The Marvelous Mrs. Maisel. Eu falei que a Lane era viciada em música tal, e essas séries trazem consigo músicas muito icônicas. Na abertura de Gilmore Girls, essa canção é interpretada pela própria Carole King, só que com uma parceria, a Louis Goffin. Então aí a gente tem essa canção sendo repaginada para a abertura da série. E no número 4, eu trouxe uma série aqui também muito famosa, que foi a que teve o maior número de temporadas. Falei antes de Gilmore Girls, que teve 7 temporadas. Essa aqui teve 9, só que com várias mudanças drásticas em sua narrativa. Eu tô falando de One Tree Hill, que foi uma série que começou assim timidamente, ali mostrando os dramas dos irmãos Lucas e Nathan Scott. O Lucas nunca foi assumido, né, pelo pai, e sempre houve uma rivalidade ali entre ele e o Nathan. Mas com o passar das temporadas, a relação dos irmãos ela se solidifica, principalmente quando o Lucas começa a jogar no mesmo time de basquete, quando o treinador Whitey resolve dar uma oportunidade para ele. Ao longo das temporadas, ocorrem várias danças das cadeiras, assim, pensando em relacionamentos. A Peyton, personagem da Hilary Burton, começa
a série namorando o Nathan. Só que depois ela e o Lucas engatam um namoro. Até porque depois o Nathan engata uma relação séria com a Hayley, que começa sendo tutora dele. Então a gente vê essas relações se modificando e ascendendo ao longo dessas temporadas. Não dá para falar sobre One Tree Hill sem abordar a mudança drástica que a série sofre na 6ª temporada com a saída do Lucas e da Peyton. A Brooke, que é a personagem que está desde o início da série, ela ganha cada vez mais espaço, principalmente nas temporadas finais. Então acho que esse é um ponto a ser tocado aqui, né? Até a 6ª temporada, o envolvimento do Lucas com a literatura. Então ele é forçado, digamos, a abandonar a carreira no basquete e se dedicar a esse novo ofício, que eu acho que é uma transformação muito positiva, porque ele sempre escreveu, né? Havia sempre aquelas voice-overs com dizeres, digamos, do personagem. Assim como no Gilmore Girls, que a gente tinha uma personagem que, de certa forma, nos indicava coisas, ali a gente tinha a Peyton em One Tree Hill. E falando de música, né? I Don't Wanna Be, que era a canção do Gavin DeGraw, canção da abertura. Então não foi uma série que teve 9 temporadas e foi tendo uma sobrevida nas últimas. Foi uma série que conseguiu se reciclar, mesmo com a saída de personagens muito importantes. E no número 3, eu coloquei aqui The O.C. Sim, The O.C. é uma série super conhecida, marcou uma geração aí. A música do Phantom Planet, California, também é super icônica. Quando a gente ouvia já os primeiros acordes, a gente já ficava ligado lá para conferir a história do Ryan Atwood, que foi um garoto resgatado pelo promotor público Sam Cohen. Então, por se identificar com a história desse garoto, desse rebelde, ele o leva para a mansão dele em Newport Beach, acomoda o garoto lá, né, para evitar que ele vá para a prisão. Lá ele faz vários amigos, dentre eles a Marissa Cooper, com quem ele tem um relacionamento, e o filho, né, do Sandy, que é o Seth Cohen, que é um personagem, na minha percepção, muito icônico das séries adolescentes. Então a gente vê a adolescência aí do Ryan com essas novas amizades e com esses envolvimentos amorosos. Então no condado de Orange, né, por isso que a série chama O.C., Orange County, né, é uma abreviação, digamos assim, ocorrem todas essas desventuras, digamos, né? E uma delas é o relacionamento do Seth com a Summer Roberts. Esse relacionamento, ele ficou muito marcado logo nas primeiras temporadas. Tem uma cena inesquecível, que é quando eles se beijam na chuva e o Seth, ele cai do telhado, né? E ele tá com uma fantasia de Homem-Aranha. Tem uma cena exatamente igual no primeiro filme da trilogia do Sam Raimi. Então essa cena é uma das mais conhecidas, assim, do início da série. Oh my... What are you doing here? What do you think? Ainda falando um pouco do Seth Cohen, que eu acho que é o personagem mais rico, né, da série, acho que o mais complexo de todos, ele tem várias idiosincrasias. Uma delas foi criar um feriado, o Chrismukkah, que misturava Christmas, né, o Natal, e o Hanukkah, porque ele é filho de pai judeu e mãe católica. Então a gente vê vários gracejos inseridos, né, na construção desse personagem, e esse é um dos mais famosos, né? Era o feriado que o Seth mais gostava de comemorar, e eles sempre faziam coisas alternativas no Chrismukkah. Se a série tem um ponto negativo, seria essa glamorização dos corpos e ostentação da riqueza, né, em Newport Beach. Aquelas casas e mansões enormes, aqueles corpos perfeitos e sarados. Se a gente pegar o início da série, o namorado da Marissa, né, que era aquela beleza padrão, com aquele corpo todo trincado. Essa é uma característica do O.C. que eu acho que desabilitava um pouco a série, né? E no número 2, eu coloquei Everwood. Everwood é uma série
completamente bucólica. Aquelas características que as séries perderam ou que inexistiam em alguma das que eu já falei, aqui tá imersa, né? A série tá imersa nesse clima bucólico. É a história do Andy Brown, que é um famoso neurocirurgião que se muda de Nova York para cidade título da série, uma cidadezinha bem pequena. E lá ele vai reconstruir a vida dele após a morte da mulher Julia. Ele leva os 2 filhos, o Ephraim e a Delia, e a intenção é que ele consiga focar na criação dos filhos, porque ele era devoto à carreira quando eles moravam em Nova York, e a mulher ficava a cargo de cuidar dos filhos. Então, assim que eles chegam em Everwood, esse é o propósito do Andy, criar os filhos. E ele começa a praticar medicina também na cidade, só que pro bono, ele não cobra dos pacientes. Logo que eles chegam, ele já percebe que vai ter uma dificuldade de se vincular ao filho mais velho, que é o Ephraim. E o Ephraim, então, tem vários problemas aí de relacionamento, ele é um cara mais introspectivo e ele não vai facilitar a vida para o pai. Já com a Delia, que é a irmã mais nova, o Andy consegue transitar melhor pelo universo dela. A gente vê então os vários problemas dos personagens, inclusive a paixão que o Ephraim nutre de imediato pela Amy, que namora o Colin atualmente, né, no início da série, em estado vegetativo. Ela implora para que o Andy Brown capitaneie uma cirurgia para tentar trazer o namorado de volta, né? Fazer com que ele tenha uma vida normal. A gente vê os desdobramentos da relação dela com o Ephraim ao longo das temporadas. Uma das coisas que eu mais gosto de Everwood é que a partir da figura da irmã caçula, da Delia, eles desconstroem a figura da menina abastada, aquela barbizinha abastada, super feminina. A Delia é uma garota super descolada, que anda sempre com um bonezinho. Isso que eu acho muito legal. Como eles conseguem construir bem os personagens e trazer uma complexidade, por mais coadjuvante que eles sejam. A Edna Harper, que é a mãe do médico, né, ali que, digamos, é o concorrente do Andy Brown, ou melhor, o Andy Brown é concorrente dele porque ele chega depois na cidade, né? Também foi enfermeira no exército, então ela tem um estilo, digamos, mais bonachão. Eu nem sei se eu posso usar esse adjetivo para uma mulher, mas eu acho que cabe, né? E apesar de mais bonachão, boa gente, ela é muito firme no posicionamento dela, ela tem muita voz ativa, diferente do filho, né? Que apesar de ser muito reclamão, ele tem uma postura mais pacífica. Não dá pra falar sobre essas séries adolescentes sem falar de música, né? A abertura de Everwood tem uma música instrumental muito bonita, até porque o protagonista, né, defendido pelo Gregor Smith, o Ephraim, ele é pianista. Então a gente vê também esse personagem ali trabalhando nas composições, nas aulas de piano, enfim, tocando. Assim como nas outras séries, ela tem essa característica muito importante, né? Do envolvimento de algum personagem com a música. Seja como um fanático por alguma banda, no caso a Peyton, ou uma pessoa que coleciona vários discos, que também é o caso da Peyton, assim como a Lane. Nessa série a gente tem o Ephraim, que é um musicista, né? Um pianista bem talentoso, pelo menos o personagem convence. E não dá pra falar em Everwood sem falar na figura do Chris Pratt, que faz o irmão da Amy, personagem aí defendida pela Emily Van Camp, que depois veio a fazer séries como Brothers and Sisters e Revenge. O Chris Pratt tá em Everwood, tá com um papel menor, e ele fica mais famoso depois em sua participação em Parks and Recreation. Mas antes disso ele também fez uma participação na 4ª temporada do DLC, que a gente já falou hoje aqui. Ele fazia o Che. Então, se vocês conhecem e gostam de DLC, eu acho que vocês vão ligar o nome do Chris Pratt a esse personagem. Foi uma série com apenas 4 temporadas, ela tem esse clima mais bucólico, então para quem gosta de drama, essa atende aí em todos os aspectos. E o número 1 dessa lista é uma série que, por incrível que pareça, eu vou falar menos.